Bom dia pessoal, boa tarde, segundo ano, segundo roteiro de vocês. Então, a gente vai se aprofundar na tabela periódica para vocês conhecerem ela mais a fundo. Só que tem informações iniciais aqui, ó. Olha lá. Para falar sobre os postulados de Bohr, no átomo os elétrons giram em órbitas determinadas chamadas níveis de energia ou camadas eletrônicas. Enquanto giram em determinada órbita, os elétrons não irradiam energia. Em cada órbita, os elétrons têm uma quantidade de energia permitida. Quanto mais próximos estiverem do núcleo, menor a energia dos elétrons em relação ao núcleo. Quanto mais afastados, maior a energia em relação ao núcleo. Os elétrons podem passar de uma órbita para outra, para que passe de uma órbita para outra mais próxima do núcleo para uma mais afastada. É necessário absorver energia. Quando os elétrons passam de uma órbita mais afastada para outra mais próxima do núcleo, há liberação de energia. Veja as figuras a seguir. Então olha lá, eu tenho o núcleo, o elétron ele vai passar por uma camada depois mais afastada do núcleo e vai absorver energia. Agora para ele voltar para o elétron voltar para uma camada mais próxima do núcleo, ele vai liberar energia. Então mais afastada do núcleo, mais próxima do núcleo, certo? E aqui então, camadas eletrônicas em volta do núcleo. Então eu tenho 7 camadas eletrônicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nomeadas por K, L, M, N, O, P e Q. E o nível de energia, a primeira, que é a K, que é logo depois do núcleo, tem um elétron. A L tem 2 elétrons, energia 1. A L, energia 2, 8 elétrons. E assim por diante. Então, o que é um elemento químico? Define-se elemento químico como um conjunto de átomos que apresentam no interior do seu núcleo a mesma quantidade de prótons, ou seja, átomos com o mesmo número atômico. Característica representada pela letra Z. Os elementos químicos podem ser chamados ainda de substâncias simples. Então, todo mundo que vai estar lá na tabela periódica é uma substância simples. Como que vai estar na tabela periódica? Então, o elemento químico qualquer vai ter um número de massa, que é a letra A. O número de massa é representado pela letra A. E o número atômico é representado pela letra Z. Então, olha lá, eu tenho o exemplo, o sódio, que eu tenho o número de massa 23 e número atômico 11. Lembrando que o número atômico é igual à quantidade de prótons e igual à quantidade de elétrons. E a massa, o número de massa indica a massa do núcleo, que são prótons mais nêutrons. Então olha lá, número de massa do sódio 23, número atômico do sódio 11. Então vamos descobrir agora o número de nêutrons. O número de nêutrons vai ser a massa menos o próton. Porque eu conheço o número de massa, conheço o número de prótons, só não conheço o número de nêutrons. Lembra que o número atômico é igual a P? Então quanto que vale P? Vale 11. Quanto vale o número de massa? 23. 23 menos 11, 12. Aí eu tenho a quantidade de nêutrons do elemento químico. Legal, pessoal? Então agora eu posso falar então para vocês o que são isótopos. Elementos que apresentam igual número de prótons. Isóbaros, elementos que apresentam igual número de massa. E isótonos, elementos que apresentam igual número de nêutrons. E aqui eu tenho o exemplo hidrogênio, que todos eles têm o mesmo número de prótons. Aqui eu tenho outros elementos que têm o mesmo número de massa, todos eles têm 42 número de massa. E os isótonos, que têm igual número de nêutrons, o cloro e o cálcio. Agora a tabela periódica. A tabela periódica, ela se separa em famílias ou grupos. Existem 18 famílias, de 1 até 18 aqui, ó. 18 famílias. Ou grupos, que são as colunas verticais. Então aqui, ó, família 1, família 2. Duas maneiras de identificá-las, por algarismos romanos ou arábico. A família do grupo indica o número de elétrons a cada camada de valência. Então se eu tenho alguém da família 1, todos da família 1 vai ter um elétron. Alguém da família 2, todo mundo da família 2 vai ter 2 elétrons. E assim por diante. Então, qual é o nome de cada uma dessas famílias? A família 1 chama-se metais alcalinos e fazem parte
lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eu tenho a família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, que fazem parte berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tenho a família 3, que é a família do boro, boro, alumínio, galho, índio, tálio e trio. Tenho a família 4A, que é a família do carbono, carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio. Tenho ainda a família 5, que é a família do nitrogênio, formada por nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e prêntio. Tenho a família 6, que é dos calcogênios, que eu tenho oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório. Tenho a família 7A, que é a família dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e séptio. E tenho a família dos gases nobres, que são formados por hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e ócito. Esses elementos todos querem ficar iguais aos gases nobres sempre, porque os gases nobres têm uma ligação química estável entre eles e não se misturam com nenhum dos outros elementos. Então, o hélio é sempre hélio, ele não se mistura com ninguém. O neônio é sempre neônio, ele nunca vai se misturar com ninguém, é só neônio. Então, todos esses elementos querem imitar os gases nobres, quando entre eles ocorrem ligações químicas. Então, o que significa isso? Significa que toda vez que eu tiver uma ligação química entre essas famílias, elas têm que atingir 8 elétrons entre essa ligação química. Olha que legal. Todas elas têm que atingir 8 elétrons para ocorrer. Olha lá. Então, olha aqui, agora a gente vai observar a tabela periódica. Metais, as ligações que a gente vai aprender, elas estão sempre entre metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e a família do boro. Então, 1, 2 e 3 e normalmente 5, 6 e 7. Lembra que eu falei de 1 a 18? Só que para a gente entender, a 13 a gente vai chamar de 3, a 14 de 4, a 15 de 5, a 16 de 6 e a 17 de 7. Legal? Então olha lá. Ainda tenho também a família dos metais de transição, que daí eu tenho os metais cobre, zinco, escândio e assim por diante, que fazem parte da família ou grupo dos elementos de transição, que são 8 famílias do grupo B. Esses que a gente viu inicialmente eram do grupo A. Então olha lá, metais alcalinos, alcalinos terrosos, os elementos de transição, os aluminoides, carbonoides, nitrogenoides, calcogenoides, halogenoides e os gases nobres. Então eu tenho também os períodos. Os períodos são as linhas horizontais numeradas que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Olha lá, primeiro período e assim por diante. Segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. Então olha lá, períodos K, L, M, N, O, P e Q. Legal? Então olha lá. Eu tenho aqui o hidrogênio e o hélio que fazem parte do primeiro período, que é o K. Olha lá, o hidrogênio e o hélio, só tenho 2 elementos. Daí da camada L, eu tenho o lítio, o berílio, tenho o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Depois eu tenho potássio, cálcio e assim vai. Cada um deles, indicando o período e o número de camadas que eles têm. Então quem é do período 1 tem uma camada. Quem é do período 2 tem 2 camadas. Quem é do período 3 tem 3 camadas. E assim por diante. O período então indica o número de níveis, camadas eletrônicas. Então lá, o berílio ele tem 4 elétrons. 2 numa camada, 2 numa outra camada. Legal? E ele é então do segundo período. Porque tem 2 camadas eletrônicas. A localização de um elemento químico. A partir da distribuição eletrônica do bromo. Então, olha lá. Eu tenho 2 elétrons na camada K. 2 mais 6, 8 elétrons.
E depois aqui eu tenho 2 mais 6, mais 2 mais 10, 18 elétrons. E na última camada 5 e 2, 7 elétrons. Então o que eu vejo do bromo? Que ele tem 4 camadas, portanto está no quarto período. Ele tem 7 elétrons na última camada de valência. E o elétron de maior energia, situado no subnível 4p5, é o elemento representativo, é aquele que demonstra então a ligação química. Isso aqui não é importante agora para vocês, é só para vocês terem uma ideia de onde veio. Então olha lá, o bromo, quarto período, 1, 2, 3, 4. Certo? Legal? Então o elemento químico da tabela periódica vai ter o nome dele, o número atômico, o número de massa e seu símbolo. Esse C indica que é o carbono. Ele tem 12 de número de massa atômica, 6 de número atômico e seu símbolo é C, maiúsculo. Sempre o primeiro símbolo, sempre a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda letra, se houver, vai ser minúscula. Então aqui é um resuminho da tabela periódica. O que é importante saber? Ela foi organizada em tabela periódica e criada por Dmitri Mendeleev em 1869. Eu tenho quais informações nela? Números atômicos, propriedades periódicas, períodos, grupos, número de níveis de energia preenchido e em preenchimento. E eu tenho então os elétrons na camada de valência e as propriedades separadas em propriedades semelhantes. Grupos e períodos, né? Lembra que a gente falou dos postulados de Bohr? O teste de chama fala sobre esses postulados. Então, cada elemento químico, no momento que o elétron volta próximo ao núcleo, ele emite uma cor. Olha lá, cada elemento químico apresenta uma cor característica no teste de chama. Os elétrons realizam um salto quântico em que está em um estado excitado, porém, nesse estado, é instável e logo ele retorna para sua órbita de origem. Um exemplo, veja as figuras abaixo. Observe que quando o elétron volta da órbita 4 para 1, a luz é emitida de cor azul. Olha que legal, pessoal. E quando ele volta para a órbita 3, a 1 a cor é verde. E de 2 para 1 produz luz vermelha. Então aqui os movimentos dos elétrons e as cores que eles emitem. 3 possíveis saltos de elétrons de um elemento químico genérico. Então o teste de chama indica isso. Qualquer elemento que a gente for pegar e a gente fizer um teste de chama com o sal e a solução dele, ele vai emitir uma cor diferente, indicando que elemento que é. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.